Olá senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é senhores, é isso aí que vocês estão lendo no título, eu resolvi entrar para o time dos celibatários. E a ideia de fazer esse vídeo surgiu justamente para falar para vocês como é que foi esse processo, se mudou, se não mudou alguma coisa. E eu acho que, bom, pelo menos pra mim, eu acho que esse vídeo vai ser interessante, porque eu, pelo menos antes de entrar pro celibato, eu sempre pensei que esse tipo de coisa fosse algo de outro mundo, né? Eu jamais pensei que eu entraria pro celibato, sei lá, com menos de 40, 45 anos. E pra minha surpresa, cá estou eu aqui com 31 anos de idade e resolvi aderir ao celibato. E confesso a vocês que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então todas essas coisas, todas essas situações que provavelmente vocês têm algum tipo de dúvida, eu irei tentar ao máximo esclarecer aqui nesse vídeo. Pode ser que eu esqueça, deixe passar uma ou outra coisa, porque esse vídeo não é roteirizado, estou fazendo simplesmente esse vídeo aí de forma espontânea, falando daquilo que me vem à cabeça. Então pode ser que algum tipo de detalhe, alguma coisa, eu deixe passar. Então se vocês tiverem dúvida aí no final do vídeo, depois vocês podem sim perguntar alguma coisa nos comentários aí, que eu tentarei responder a maioria, tá? Geralmente eu respondo quase todos aqueles que eu acho mais relevante, né? Então, para começo de conversa, assim, antes de eu vir para cá, para Angola, caso alguns de vocês não saibam, eu estou aqui na África, né? E eu vim para cá em setembro do ano passado. Eu pensei todo tipo de coisa, menos que, sei lá, em junho ou julho de 2025 eu ia aderir ao celibato estando aqui. Porque eu tenho familiares que são daqui, entendeu? E eu conheço um pouco da cultura local. E assim, a taxa de natalidade aqui é altíssima, entendeu? Então, basicamente, o número de incels aqui é quase zero. Então, qualquer pessoa aqui consegue se relacionar tranquilamente. Isso não é um problema. Tanto é que vários países da África têm, infelizmente, um número também muito relevante de pessoas que são soropositivas, justamente por essa falta de cuidado, né, nessas relações aí de maneira indiscriminada. Então, assim, aqui você não tem grandes dificuldades de se relacionar, principalmente quando você vem de um outro país. No meu caso, eu sou brasileiro. Se eu quisesse me relacionar aqui, eu já estaria me relacionando tranquilamente, assim. Pretendentes aqui é o que não faltam. Até o cidadão médio angolano também, para ele não é muito difícil se relacionar, porque aqui a gente está em um contexto de carência. Então essa coisa assim de acesso a relacionamento geralmente costuma ser um pouco mais fácil em determinados contextos. No contexto daqui eu percebo que é. Então assim, sabendo disso, eu pensava, cara, daqui a pouco eu vou pegar umas angolanas aqui, não sei o que, falava com os amigos meus, até com o pessoal daqui da comunidade também eu falava isso, né? E qual foi a minha surpresa? É que a minha vontade, a minha inclinação é justamente a oposta, né? E como é que aconteceu esse processo? Foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia? Não, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é um processo, né? Então, vem do acúmulo mesmo de acontecimentos que vão ocorrendo, de alguns tipos de ideias que você vai adquirindo, algumas concepções. E vem sobretudo também de um cansaço, né? Um cansaço seu no que diz respeito a essa coisa de relacionamento, né? Então, eu já falei disso em vários vídeos, né? Que eu já descobri que eu tenho, digamos assim, uma não vocação para essa questão matrimonial desde muito tempo. E eu vim perceber isso depois de muito tempo, dando murro em ponta de faca, tentando aí fazer aquilo que as pessoas diziam que era para eu fazer, para se sentir aceito, né? No meio familiar, no meio dos amigos. Então, os homens têm que ter uma namoradinha, então eu ia correr atrás de uma namoradinha. Tem que ter uma ficante, tem que pegar alguém, eu ia lá correr atrás de pegar alguém. Era mais ou menos nesse esquema, né? E já quebrei a cara algumas vezes, né? Tive alguns aprendizados, me dei bem em algumas situações, me dei mal em outras, mas todo esse acúmulo de coisas me fez ter essa concepção de essa crença, né? Esse conhecimento de que eu não tenho assim uma vocação para esse tipo de coisa. Então isso aí eu já descobri de muito tempo, mas beleza, né? Isso daí não necessariamente quer dizer que você vai virar um celibatário. Você pode ir pro casual, você pode pegar GP, você pode, enfim, se aliviar de inúmeras maneiras. Mas por que então, né, essa coisa
de virar celibatário tão cedo, né? Tipo, com 31 anos de idade eu jamais pensei que eu ia aderir ao celibato. Eu acho que uma das coisas que me causou impacto foi a questão da mudança de continente. Eu acho que foi a primeira coisa. Quando eu cheguei aqui, eu tive um choque de realidade muito grande. Eu presumo que esse choque de realidade que eu tive possa de alguma maneira ter contribuído para essa minha inclinação de aderir ao celibato. Eu presumo, tá? E por que eu tive esse choque de realidade? Bom, numa live que eu tive com o Sombroso, que essa live ainda tá lá no canal dele, se vocês quiserem aí, podem assistir. Foi uma live muito boa. O Sombroso é um canal muito inteligente. Você percebe que ele é um cara que lê muito. Ele é um cara, assim, é um dos produtores mais proeminentes. Ele tem um canal pequenininho ainda. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Em um comentário fixado, para vocês se inscreverem no canal dele. Ele tem vídeos excelentes, tá? E eu quero muito que o canal do Sombroso cresça, seja um canal relevante aqui dentro da comunidade, porque ele é um cara que merece, assim. Eu tenho todos os elogios do mundo para fazer pro Sombroso. Ele é um cara de excelente índole, entendeu? Você percebe que é um sujeito de gente boa. É um cara assim, mano, nota 10, entendeu? Da minha parte, assim, a live não ficou lá uma grandes coisas não, porque tava com um delay aí, e eu vou procurar saber o que é isso, mas enfim. Voltando aqui pro vídeo, né? Em uma live com o Sombroso, eu acabei por falar dessa questão aí de você, quando você vai para um país como o Brasil e você troca o Brasil, que mal ou bem você consegue ter uma certa qualidade de vida dependendo de onde você mora. Pelo menos para mim, que morava em Brasília, eu tinha uma qualidade de vida até interessante. Eu tinha opções de lazer fáceis ali em Brasília, dependendo do local que você mora ali, é tranquilo, não tinha grandes problemas assim com violência, só na parte assim que eu morei assim num local bem barra pesada, que eu inclusive falo sobre isso na live, assim, eu tive uma fase na minha vida que eu morei tipo no gueto mesmo, né, num bairro assim bem, mas depois quando eu me mudei lá para uma zona de chácara, que a gente conseguiu comprar nossa casa própria, tivemos aí uma estabilidade financeira que nos permitiu morar bem. Então eu comecei também a ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, pelo menos no que diz respeito à zona onde eu morava, né? Então, assim, querendo ou não, no Brasil você tem certas qualidades de vida. Você tem shopping à vontade, você tem mais opções de lazer. Aqui você vai trocar um pouco dessa qualidade de vida. Aqui você não vai ter, por exemplo, tanta opção de transporte, tanta opção de locomoção. Aqui as opções elas são mais limitadas, né? Então, para você que chega agora, que você ainda não está tão bem estabilizado aqui, que você não tem um carrão ainda, você entendeu? É mais complicado. Entendeu? Então, assim, isso, querendo ou não, afeta um pouco do teu humor. Quando eu tava no Brasil, eu era um pouco mais alegre do que eu tô hoje. Hoje eu não tô tão alegre assim. Porque, querendo ou não, no Brasil você tem as amizades, o ambiente, o brasileiro, ele é zoeiro, entendeu? Na última empresa que eu trabalhei, eu zoava ali com os colegas, entendeu? Era outro ambiente. Aqui o ambiente é bom, também é bom. Graças a Deus, eu tô trabalhando num local que eu não tenho problema, entendeu? Meus colegas de trabalho são super tranquilos, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Quando você está adaptado, enfim, a cultura brasileira tem certas coisas assim que te dão saudade. Por mais que o Bostil esteja realmente complicado, intancável em muitos aspectos, mas existem particularidades da cultura brasileira que deixam saudade em você, e quando você sai do Brasil, você sente falta. Então, querendo ou não, tudo isso dá um certo impacto, né, no seu humor, na sua maneira de enxergar a realidade. E esse impacto que você não consegue explicar, eu estou tentando, mas eu não consigo explicar 100% fidedigno ao que eu realmente estou sentindo, porque é algo difícil de expressar mesmo. Então esse impacto pode ser que esteja, de alguma maneira, influenciando para que eu tenha, aos poucos, né, me inclinado para essa questão de aderir ao celibato. Então esse foi o primeiro motivo, né? Você vê a realidade aqui e tal. Tem também a questão do próprio ambiente das pessoas, entendeu? E a partir do momento em que você também vai passando a ter uma certa maturidade, entendeu?
você começa a fazer uma avaliação, né? Tem muita gente que às vezes pergunta, pô, e as mulheres angolanas como é que são? Cara, eu vou te dizer uma coisa, a mulher angolana ela não é problemática que nem certos tipos de mulheres de outros países não, entendeu? Eu não vou falar que a mulher brasileira é assim, sabe? Porque, né, tem mulheres boas, tem mulheres ruins, eu não vou ficar generalizando aqui não. Mas de maneira geral você pode concluir que a mulher brasileira ela é muito influenciada por feminismo, né? E como tal, existe um desrespeito, uma cultura de desrespeito ao homem muito grande no Brasil. E isso, querendo ou não, influencia no comportamento da mulher, né? Na questão dela, da maneira como ela fala com você. Aqui em Angola, pelo menos no que eu vejo, a mulher angolana ela não tem essa cultura de desrespeito ao marido, de desrespeito ao namorado. As mulheres aqui elas respeitam mais, né? Aqui na África, de maneira geral, tem muita influência de países mais tradicionais mesmo, essa cultura mais patriarcal, mais tradicional, mais conservadora, de respeito tanto aos mais velhos, como também de respeito ao homem. Aqui o homem ele tem um respaldo cultural, legal, para poder se impor como homem na relação, para não deixar a mulher desrespeitar, entendeu? O cara pode falar certas coisas, aqui não tem cancelamento, então assim, é bem diferente. Então aqui eu diria que você não tem grandes problemas com relação ao comportamento feminino, só que aqui existem outras questões que também são fatores complicantes. Por exemplo, aqui você vê que as famílias, elas se intrometem muito na relação, de uma maneira assim muito visceral, né? É uma cultura mesmo daqui, as famílias elas praticamente adentrarem no casamento, é mãe, é pai da noiva, é não sei quem, é irmão, é tio, é primo, é não sei quem. Basicamente assim, não existe um controle, né? A partir do momento eles levam muito a sério essa questão de você casar com a família, né? Tipo, você não casa só com a pessoa, você casa com a família. Eles levam isso tipo ao extremo, né? Então esse é um fator que acaba sendo complicado. E se você casa com uma pessoa que ainda que ela seja muito gente boa, mas a família dela é uma família problemática, você vai sofrer muito com a família dessa pessoa. Então essa é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então você, além de escolher uma boa pessoa, você tem que escolher também uma boa família, né? Então assim, se eu tivesse ainda aquela inclinação, poxa, eu quero me relacionar, eu diria que aqui eu não teria grandes problemas assim com relação à cultura daqui, não. Eu vejo assim que os casais aqui não são casais, pelo menos assim os que têm condições, né? Eu vejo assim que eu pelo menos não vejo grandes problemas assim nas relações, não. É claro que aqui tem promiscuidade também. Aqui é muito comum você ver os caras que têm grana, os caras ter duas mulheres. Isso aqui é normal, tá? Aqui é considerado normal e é até culturalmente aceito, né? Até a mulherada também, devido à necessidade, elas aceitam, entendeu? Se o cara provê aí, o angolano ele tem muito disso, tá? Você pode dizer muita coisa sobre os caras que os caras trazem, mas o homem angolano ele não deixa faltar comida na mesa, entendeu? Eles dão dinheiro para a esposa, eles não são mão de vaca, entendeu? Eles ganham salário, eles dão salário na mão da mulher. Eles podem ser o que for, meu irmão, mas bons maridos eles são, entendeu? A maioria deles, assim, eles são bons maridos. Eles não, pelo menos os que eu conheço, tá? Eu posso estar sendo equivocado. Pode ser que algum cidadão daqui discorde totalmente de mim. Às vezes veja meu vídeo e fala, olha, cara, tu conhece muito pouco, né? Porque realmente eu conheço pouco mesmo, então eu posso estar me embasando pelos poucos lugares que eu conheci, mas do que eu vi, eu vejo que geralmente os homens angolanos eles não são maus maridos. Mas existe essa cultura do cara trair mesmo, entendeu? Da promiscuidade e tal. E da mulherada também. A mulherada também aqui não fica muito atrás não, tá? A mulherada aqui também trai nos mocó, bem discretamente. Não é um negócio tão escrachado como no Brasil. Mas a mulherada aqui também, quando tem oportunidade de pular a cerca, pula ali, depois volta ali, como se nada tivesse acontecido, entendeu? O que diferencia é que ela não se tem uma cultura tão escrachada com relação a comportamentos tóxicos femininos como existe no Brasil. Mas aqui também tem. Não fica muito atrás, não. A mulherada daqui é um pouquinho também influenciada por alguns tipos de coisa da cultura brasileira. Principalmente aquela que é deletéria, né? Digamos assim, aquela baixa cultura brasileira é muito consumida aqui em Angola. Então, eu nem lembro mais que porra que eu tava falando, enfim. Mas eu digo que se eu quisesse me relacionar aqui,
O problema nem é esse, né? Mas a questão de você, da maturidade que você vai adquirindo, de você ver coisa da natureza feminina, você sabe, independentemente da mulherada aqui não ser tão problemática, ainda assim, bicho, mulher é mulher em qualquer lugar do mundo. Então você sabe que aqui pode ser que ela não te desrespeite tanto, mas o imperativo feminino, que a gente sabe como é, que no comecinho vai dar afeto, vai te dar amor, vai te dar carinho pra tentar te conquistar. E aí quando ela vê que você tá pegado na relação, ela vai aos poucos começando a diminuir tudo aquilo que ela te dava no início, para te escravizar na relação. Isso aqui também tem aqui, entendeu? Isso é universal. Então, assim, é isso que me cansa, entendeu? Outra coisa também que me fez perceber é, cara, é que eu sei que eu sou beta, entendeu? Eu sei que, embora eu não corra atrás de mulher, quando surge alguma que eu me interesse, bicho, o meu comportamento padrão é o de betar pra ela. Entendeu? E eu já vi isso muitas vezes, assim, eu já me vi, eu falo, cara, que papel ridículo que eu tô fazendo, que merda que eu tô fazendo. Isso aconteceu há pouco tempo, eu vi uma mulher, caraca, eu vi uma mulher muito bonita, entendeu? Em uma conferência que nós estávamos no trabalho, enfim, nós fomos para uma outra agência, um outro local lá, e a gente acabou tendo contato com outros colegas. Eu, por acaso, tive contato com uma colega que ela era muito bonita. E em algum momento eu comecei a conversar com ela. Cara, quando eu vi, bicho, eu já tava betando pra essa mulher. Eu falei, caraca, velho, meu irmão. Então, assim, isso é uma outra coisa que eu sei que se eu for me relacionar, eu vou me fuder em relacionamento, cara. Porque se eu for tentar emular um comportamento de alfa, eu vou estar em uma frequência comportamental que não é a minha. Pode ser que dê algum resultado? Pode. Mas uma hora ou outra a mulher acaba descobrindo, porque sempre descobre. E outra coisa, bicho, a mulher, o que te faz manter a mulher no relacionamento não é você bancar seu alfa ou não, porque a mulher ela vai saber que você não é. Se você é beta e tenta emular comportamento de alfa. O que te mantém no relacionamento é basicamente, bicho, a mulher precisar de você. A partir do momento em que ela vê que você não é mais útil na vida dela, ela começa a te tratar que nem lixo na relação. Todas elas são assim. O que muda talvez é a intensidade. É que talvez a mulher aqui de Angola ela não vai te xingar igual a mulher brasileira ela vai te xingar. Ela não vai falar que tu é um merda, tipo a mulher brasileira vai fazer, entendeu? Por quê? Porque ela tem todo o incentivo social para fazer isso. Aqui não, aqui a coisa já é um pouquinho mais comedida. Não existe essa cultura de desrespeito ao homem tão acentuada como existe no Brasil. Pô, o Brasil é foda, meu irmão. O Brasil esculacha com o homem. Então, isso é uma outra coisa. Eu sei, bicho, que no relacionamento eu vou ser beta. E beta geralmente sempre se fode na relação, sempre sofre, entendeu? Sempre é o que mais, enfim, se dá mal, entendeu? O cara que sempre consegue ter o melhor das mulheres é aquele cara que tá no polo indomável. E eu sei que eu não sou um cara que eu tô no polo indomável. Eu vejo isso, cara, com minhas colegas de trabalho, bicho. Quando eu tô ali no meio de colega, eu sou um cara gentleman, eu sou gente boa, eu sou prestativo, eu sou sensível à necessidade das outras pessoas. Cara, mulher não gosta de cara assim, mulher não tem tesão de cara assim. Ela vai confundir, elas têm um instinto de involuntariamente, inconscientemente, não conseguir distinguir gentileza, né, de fraqueza. Então, se você é um cara gentil, se você é um cara bom, ela vai confundir isso. Todas elas têm esse imperativo de confundir gentileza, educação, cavalheirismo com fraqueza, bicho. Entendeu? Ela vai, e no inconsciente dela, ela não vai te admirar. Ela vai achar, esse cara tá sendo tão gente boa assim comigo porque ele tem medo de me perder. Se ele tem medo de me perder é porque ele não tem muita opção, logo ele não é um homem de alto valor. Então eu vou tratar ele que não merda porque, isso aqui foi o bosta que me apareceu. Se o cara fosse de valor, ele me trataria mal. Elas têm esse tipo de pensamento e não tem nada que você possa fazer pra mudar essa porra. A natureza delas é assim, pronto, e acabou. Entendeu? Então isso é uma outra coisa que me desencoraja. Entendeu? Então, cara, tem muita coisa, entendeu? E, bom, o que é que muda? Talvez muitos de vocês tenham essa dúvida, né? Mudou alguma coisa a partir do momento em que você decidiu aí se declarar, se afirmar como um celibatário? Cara, não muda. O que mudou é que hoje eu me sinto muito mais livre, velho. Isso eu posso te dizer. A partir do momento em que, velho, eu comecei a admitir pra mim mesmo, eu falei, velho, quer saber, bicho, eu vou aderir ao celibato. Cara, eu me livrei de um peso, porque querendo ou não, quando você não toma essa decisão, você ainda fica lá no fundo com aquela possibilidade, tipo assim, porra, quando eu fizer alguma coisa,
parece que fica no teu subconsciente assim, velho. Pô, tem que fazer alguma coisa pra agradar a mulher. Quando você se arruma, quando você penteia o cabelo, corta, de alguma maneira é como se você precisasse, no seu íntimo, fazer alguma coisa para elevar o teu VSM, para elevar a tua percepção perante os olhos femininos, né? E quando você declara assim, cara, eu vou aderir ao celibato, toda essa pressão sai. Tipo assim, cara, eu não quero porra nenhuma de vocês. Se eu quiser, tipo, engordar, ficar com barriguinha de chope, ficar, sei lá, um mês sem fazer barba, eu vou ficar, entendeu? Claro que eu não fico por conta do local que eu trabalho, mas não é pra agradar a mulher, entendeu? Hoje em dia eu posso dizer, cara, que eu tô zero, entendeu? Eu tô fazendo porra nenhuma pra agradar a mulher, principalmente depois que eu decidi mesmo aderir ao celibato. Eu posso dizer tranquilamente, velho, eu me sinto muito mais livre. Então o que mudou é isso, mas você continua, entendeu? Com o teu beta interior gritando dentro de você, às vezes, tendo que controlar ele. Às vezes, quando você tá perto de mulher bonita, você fica com vontade de betar, isso é normal, entendeu? A maioria dos homens aí, de nós, somos betas mesmo, então tu vai betar, tu vai gadar de vez em quando, isso aí é uma coisa que nunca vai mudar. O que vai mudar é a tua percepção e a tua autocrítica quando tu vê que tu tá betando. Então, hoje em dia eu consigo ter uma autocrítica, eu consigo lembrar de algo que eu falei, vai, que merda que eu disse, entendeu? Caraca, que gado, mas enfim, eu dou risada, entendeu? Eu não fico me torturando, meu Deus do céu, eu tenho que parar. Não, na hora que eu sei que eu vou até um certo ponto, tem uma certa linha que eu sei que, opa, daqui eu não passo. Eu sei que eu não vou passar, entendeu? Com o conhecimento que eu tenho, com o arcabouço, com as experiências, com tudo, eu sei que tem uma determinada linha que eu não vou cruzar. E essa determinada linha é a linha da segurança, entendeu? Então, assim, eu não vou ultrapassar. Então, por mais que às vezes eu gade, o que vai acontecer só é, às vezes, você fazer papel de tonto, tá ligado? A guria ter algum motivo ali pra achar que ela te manipulou, pra rir de tu depois, pra contar pras amiguinhas. Ah, nossa, o cara ali ficou encantado comigo e não sei o que, consegui fazer tal coisa, falar isso, não sei o que, extrair pequenos favores. Isso aí elas vão fazer mesmo, entendeu? E honestamente, bicho, eu não fico pilhado por conta disso, não. Mas não muda muita coisa, não, assim, de você, nossa, meu Deus, agora eu sou celibatário, eu vou virar um super-homem. Não, cara, você não se torna um super-homem só porque você adere ao celibato, não. O que muda é simplesmente que, pelo menos pra mim, eu me sinto muito mais livre, né? E talvez tenha uma situação em específica, que foi até uma situação que eu citei naquele vídeo que eu falo sobre a geração X, que foi quando um amigo do meu tio, ele me chamou pra sair um dia, e nós fomos sair, eu tava numa sexta-feira à noite, tô fazendo nada, vamos nessa. Fomos lá, saímos pra um restaurante, comemos, depois do restaurante a gente foi pra um bar. E aí, quando eu chego nesse bar, ele me revela, né, que esse bar aí tinha garotas que faziam aquele serviço sem nota, né, e olhando para os lados, isso ficou bem perceptível. E eis que em algum momento ele começa, né, a tentar ali me coagir para fazer, né, um servicinho com uma delas ali, e eu simplesmente falei, cara, obrigado, mas eu não quero não. Ah, mas por quê? Mas por quê? Começou a, né, a querer, não sei o quê. E depois teve uma hora que eu tive que bater o pé. Eu falei, não, cara, ó, desculpa aí, mas continuar com esse negócio aí, eu vou embora, porque eu não tô afim, não. Ah, não sei o que, não, vamos tomar um ali. Aí fomos, beber um, depois falou de novo, eu falei, eu nem respondi mais. Aí ele viu que eu não queria, depois ele começou a falar com meu tio. Ah, porque o cara que ficou assustado e não sei o que, os dois começaram a rir, eu comecei a rir também e tal. Mas depois desse dia, não foi que nesse dia, assim, pronto, aconteceu aquilo ali. Foi a reflexão que eu tive sobre esse fato que me deu esse estalo, assim, pum. Tá aí. Eu acho que essa posição, esse posicionamento que eu tive de negar, porque eu poderia ter pego. Eu poderia muito bem ter ido lá e ter pego, entendeu? Eu não ia namorar com ela, eu não ia fazer nada, eu só ia lá dar uma trepada, depois sair dali. Só que eu não quis fazer isso. E eu comecei a me questionar, por que eu não quis? Talvez será que porque eu não queira mais? Talvez seja porque eu vejo que eu não preciso mais de sexo, não preciso mais de fazer o rala e rola. Eu falei, talvez, eu acho que eu tenha chegado nesse patamar onde eu não preciso mais.
E de fato hoje em dia eu vejo que eu não preciso mais. Não me faz falta, bicho. Pelo menos agora. Pode ser que esse tipo de pensamento mude? Pode. Pode ser que de repente, sei lá, quando eu volte pro Brasil, ou pode ser que mês que vem aí eu encontre uma dona aí que vai me deixar encantado ali, que eu largue até o canal. Cara, ninguém sabe do dia de amanhã. Pode ser que aconteça, mas no momento eu afirmo, velho, eu estou no celibato e provavelmente eu vou ficar um bom tempo no celibato. Não pretendo sair do celibato, não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com algum tipo de dúvida, escrevam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso e até o próximo.